louvar o número 216 do nosso Salmos e Hinos. Vem, Espírito Divino. Vem, Espírito Divino, grande ensinador. Vem, revela as nossas almas, Cristo Salvador. Mestre, mestre, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Vem, remove os alicerces da enganosa paz, aos errados concedendo salvação verás. Mestre, mestre, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Vem, reveste a tua igreja de energia e luz. Vem, atrai os desviados ao Senhor Jesus. Mestre, mestre, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Maravilhas soberanas, outros povos vêm, ó, concede a mesma bênção sobre nós também. Mestre, mestre, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Mestre, mestre, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Amém. Senhor, e mude contigo.
Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos felizes por mais uma noite de podermos nos reunir para aprender e estudar a palavra do Senhor. Que seja um momento esse de edificação, de crescimento e fortalecimento para as nossas vidas. Queremos louvar a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu amor para conosco e agradecer, irmãos, porque em todos os momentos nós podemos ver o cuidado do Senhor para conosco, não é? Estamos felizes porque você já está aqui conosco, se conectando ou conectado já. Vai aí comentando aí no nosso chat, vai aí dando o seu alô, colocando aí a sua participação. Nós muito nos alegramos por você estar presente aqui com a gente, tá certo? Nos acompanhando para esse momento de estudo da palavra de Deus. Estamos orando e analisando todas as situações para que talvez em breve a gente possa estar também presencialmente nas quintas-feiras na nossa igreja, tá bom, meus irmãos? Mas sinta-se à vontade aqui em nosso meio. Peço que você possa ir compartilhando o link, convidando outras pessoas para estar participando, não é, desse nosso estudo que já nós iremos iniciar. Agradecemos a Deus também hoje, irmãos, pela vida do nosso querido casal, Oséias e Stephanie, pelas suas bodas, né? 4 anos de casados, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Esse mês de setembro, viu, irmãos? O mês para ter comemoração e aniversariantes na igreja. Glória a Deus, né? Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos, né, que durante este mês ainda tem mais, viu? Ainda tem mais aniversariantes aí, mas queremos louvar desde já a Deus pela vida de todos vocês que completam ano, mais um ano de vida neste mês. Não é, meus irmãos? Estamos aqui nas quintas-feiras, no estudo da palavra do Senhor, né, como a gente já tem visto aí, não é? Colocando aí na tela para os irmãos verem, o estudo na oração do Pai Nosso, falando sobre a importância da oração, e hoje nós vamos falar sobre o pão nosso de cada dia nos dai hoje, não é? Enfatizando aí um importante sentido da oração do Pai Nosso, que é que Deus nos ajude nas nossas necessidades e supra também as nossas necessidades básicas. Nós vamos estar, então, explorando essa expressão dessa oração tão importante e significante para nós. Tá bom, meus queridos? Mas nesse momento, vamos orar a Deus? Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer, te bendizer por mais um dia que o Senhor fez. Agradecemos a Deus pela vida de cada um dos irmãos que já estão aqui conosco nesse momento. Que, ó Deus, o Senhor esteja em cada lar, em cada vida nessa hora, abençoando, fortalecendo, ó Deus, e conduzindo a vida dos teus filhos para a centralidade da tua palavra e aquilo que o Senhor quer falar, ó Deus, aos nossos corações através desse estudo nessa noite. Que as nossas mentes, que os nossos corações possam estar abertos para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra, ó Deus, neste momento. Ser com a vida de cada um dos teus filhos e cada um dos teus servos, que nessa hora já se conectam conosco. Obrigado, ó Deus, pela vida de Oséias e Stephanie e todos os aniversariantes, ó Deus, da igreja neste mês de setembro. Que o Senhor, ó Deus, derrame tua graça e tua bênção sobre eles. Ó Deus, e faz com que possamos estar voltados nessa hora para o aprendizado e para o crescimento da tua santa palavra, Senhor. É o que nós te pedimos humildemente. Fala conosco e nos instrui. Ó Deus, visita-o também em nossas necessidades. Visita, ó Deus, em nossas aflições, em nossas angústias muitas vezes. Que o Senhor, soberano Deus, seja o Deus sobre todas as coisas em nossas vidas. Seja o Deus sobre a tua igreja, seja o Deus sobre o teu povo que se reúne em teu nome, Senhor. Assim, ó Deus, nós oramos, já agradecidos desde já por tudo, no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Amém. Você pode dizer amém? Você pode glorificar a Deus? Muito bem, meus irmãos, vamos estar louvando ao Senhor mais uma vez, ao hino oficial do nosso estudo, não é? E você possa então já estar abrindo também a sua Bíblia aí no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, tá certo? Nós vamos ler mais uma vez a oração do verso 9 até o verso 13. Enquanto isso, vamos estar louvando também ao Senhor.
Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, estamos de volta. Vamos fazer a leitura, então, agora da palavra do Senhor, aqui em Mateus, capítulo de número 6. Depois de ouvir esta oração de forma cantada, nós vamos fazer agora de maneira lida, né, como está aqui no texto sagrado. Mateus, capítulo de número 6. Vamos ler. Diz assim, irmãos. Mateus 6, né, verso 9 até o verso de número 13, diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa noite que estamos aqui reunidos em teu nome. Gratos, ó Deus, pelo teu cuidado, pela tua provisão o tempo todo. Gratos, ó Deus, pelos louvores que entoamos a Ti, pelos momentos, ó Deus, que já desfrutamos de comunhão com o Senhor, junto com aqueles que estão nos acompanhando nesse momento. Nessa hora, ó Deus, pedimos que o Senhor continue a falar aos nossos corações, que o estudo da Tua palavra, ó Deus, nos faça crescer na graça, no conhecimento e ao mesmo tempo nos despertar, ó Deus, para buscar mais ao Senhor e viver mais em uma vida de oração diante do Teu altar. Bem como, ó Deus, entendendo o que nós vamos estudar aqui hoje, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ó Deus, nos dá esse entendimento, nos dá também esse quebrantamento e essa humildade em nosso coração.
que eu diminua, que eu seja apenas um instrumento, um canal do Senhor, ó Deus, para a vida daqueles que estão aqui reunidos com o desejo de serem fortalecidos e de serem abençoados pelo Senhor. Ó Deus, mais uma vez peço que o Senhor possa estar com cada família nessa hora, com cada lar, com cada vida. O Senhor, ó Deus, que sonda os corações, sabe como está, ó Deus, o estado de cada um. Que, ó Deus, a Tua palavra seja nessa hora consoladora, seja confortadora, seja exortadora, seja disciplinadora para a nossa vida, ó Deus, para a glória do Teu nome e para a nossa plena e real satisfação em Ti. Assim, ó Deus, nós pedimos, nós agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então hoje, como já anunciado, vamos estar analisando, e trabalhando essa quarta petição, da oração do Pai Nosso, que é: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ou dai-nos hoje. Essa petição, ela é a quarta petição, de uma série de 6, porém ela é a primeira petição de uma série de 3, que apresenta diante de Deus, então, as nossas necessidades. Nós vamos falar disso aqui nessa introdução hoje, Então, deixa eu compartilhar aqui para que os irmãos possam estar aí nos acompanhando devidamente, Então, hoje nós vamos falar sobre esse verso de número 11, dando o nosso tema, ou a temática do nosso estudo nesse verso de número 11, para que a gente possa entender, então, o que isso significa. Sabemos que é uma necessidade nossa, o clamor a Deus pelo sustento, pelo alimento diário, mas é isso que nós queremos pontualmente tratar hoje aqui. Então eu chamo sua atenção para que a gente possa entender, então, e trazer uma definição acerca da oração. E podemos definir a oração de uma maneira geral, não só essa petição específica, mas trazendo de uma maneira abrangente, para que a gente possa ir afunilando aonde queremos chegar. Nós podemos definir então a oração como a expressão de santos desejos a Deus. É uma forma, é uma maneira de ir até o nosso Pai Celestial e apresentar diante dele todos os nossos desejos, todas as nossas intenções, tudo aquilo que está no nosso coração. Mas observe, irmãos, a primeira frase é a expressão de santos desejos a Deus. As 3 primeiras petições da oração, então ela vem nos oferecer um norte quanto às prioridades que devem permear as nossas orações. Por mais que as orações sejam apresentados os nossos santos desejos, das nossas necessidades e dos nossos clamores ao Senhor, mas nós temos um norte, nós temos uma direção a ser tomada a partir desse primeiro modelo que nos é dado pelo Senhor Jesus. E os santos desejos, eles devem ser vistos quando nos preocupamos a orar, não é ir orar, é a orar, primeiro, buscando a glória de Deus. Buscando a glória de Deus. Os nossos santos desejos têm que estar envoltos disso. As minhas vontades, os meus desejos, daquilo que eu estou orando ao Senhor, ele é, ou eles são, para a glória de Deus. Deus é glorificado com isso. Em segundo lugar, o entendimento de que aquilo que eu desejo deve ser também para a santificação do nome do Senhor, e deve, de certa forma, irmãos, as nossas orações estar imbuídas ou inseridas também no desejo da consumação escatológica do seu reino. Então, os nossos santos desejos podem ser vistos quando nos preocupamos a orar por esses 3 pontos e mais, e que a sua vontade, ou seja, a vontade dele, seja perfeitamente obedecida, não apenas no céu, mas também na terra. Então, observe, irmãos, que tudo isso está ligado às 3 primeiras petições da oração do Pai Nosso, E aí as nossas necessidades, elas têm que estar inseridas em
tudo naquilo que nós já observamos anteriormente, né? As nossas necessidades têm que estar atreladas à glória de Deus, à santificação do nome do Senhor, à consumação escatológica do seu reino, ou seja, aquilo que eu estou pedindo como necessário e urgente para a minha vida, é algo que faz parte do reino soberano de Deus a qual eu estou inserido, e como servo eu sou um atuante e obediente servo dele, que acata a sua vontade e dirige o meu coração a obedecê-lo em amor. E aí é que entra o segundo ponto: será que isso que é o meu desejo acata perfeitamente a vontade de Deus a qual eu estou obedecendo nesta vida aqui na terra? Então é isso que nós devemos pensar e analisar. Quando nós olhamos essas 3 primeiras petições do Pai Nosso: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, irmãos. Essas aí são os nossos pedidos em relação a Deus. São os principais interesses e prazeres que um verdadeiro discípulo de Cristo deve ter: a glória de Deus, o reino de Deus e a vontade de Deus. Todas as outras coisas, elas vêm depois dessa nossa consciência, dessa nossa verdadeira realidade, daquilo que nós buscamos primariamente diante de Deus. Só depois disso, o cristão então ele pensa em suas necessidades pessoais e nas necessidades dos outros. Então, meus irmãos, observe que a nossa oração, ela tem que seguir necessariamente essas 3 tríades ou essas 3 necessidades basilares: santificado seja o teu nome, ou seja, aquilo que nós estamos rogando a Deus está sendo para a glória do nome de Deus. Aquilo que nós estamos orando a Deus está contribuindo para o reino de Deus se estabelecer sobre a terra, e aquilo que nós estamos orando a Deus está contribuindo para que a sua vontade seja cumprida em nossas vidas. Então, nós temos que sempre ter como norte esses 3 primeiros pontos fundamentais da oração do Senhor. Corroborando com isso e contribuindo com esse ensino, com essa ideia, o John Stott, no seu livro, Lendo o Sermão do Monte com John Stott, ele diz: na segunda metade da oração do Senhor, que é onde nós estamos começando agora, o pronome principal deixa de ser teu e tua e passa a ser nosso ou nossos e nossas. Passamos das coisas que dizem respeito a Deus para nossas próprias necessidades, tendo expressado nosso interesse veemente por sua glória. Agora expressamos nossa humilde dependência de sua graça. Observe, irmãos, que toda a nossa vida de oração está atrelada a uma plena e total carência e necessidade que nós expressamos de Deus e para Deus. Primeiro, nós expressamos essa necessidade com a glória dele mesmo, e segundo, nós expressamos a necessidade com a nossa dependência dele e da sua graça para sobrevivermos desse mundo. Com isso, meus irmãos, nós entendemos que Deus, ele deve ser soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre as nossas orações, sobre os nossos clamores, sobre os nossos temores, sobre aquilo que muitas vezes inquieta e incomoda a nossa alma. Nós temos que descansar na sua vontade, saber que o seu reino já está entre nós, para que o seu nome seja glorificado sempre, até mesmo nas horas mais sombrias e densas que passamos na nossa vida e no nosso dia a dia. Observe, irmãos, que essa é uma oração que Jesus faz e ensina aos seus discípulos e consequentemente a nós, para que seja uma oração, acima de tudo, de consolo, de conforto e de reconhecimento da grandeza e da majestade do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Com isso, os nossos santos desejos apresentados a Deus em nossas orações, elas também envolvem o suprimento das nossas necessidades físicas e espirituais. A fé cristã não é algo platônico, não é algo que visa apenas um âmbito espiritual. Ela não dá importância apenas a questões consideradas como espirituais em detrimento de assuntos materiais. Ela engloba, irmãos, todas as áreas da nossa vida,
tudo. E esse é o assunto então dessa quarta petição, porque ela vem nos mostrar que toda a nossa vida é uma vida de inteira e de total dependência a Deus, da sua graça e do seu cuidado para conosco. Nós não estamos apenas orando a Deus para que Ele aumente a nossa fé, para que Ele aumente o nosso amor para com Ele, mas oramos a Deus para que Ele supra as nossas necessidades mais básicas, as nossas necessidades diárias, como o simples alimento à nossa mesa, ou com a saúde para realizar as nossas atividades diárias, ou como um bem-estar para os nossos filhos, nossos irmãos, os nossos parentes. É uma oração, irmãos, que envolve todas as áreas da nossa vida, absolutamente tudo aquilo que nós rogamos a Deus e necessitamos que Deus venha ao nosso favor. Com isso, nós entendemos então o significado importante do que essa oração começa, quando ela traz a ideia do Pai Nosso que estás nos céus. É a ideia de um Deus relacional, de um Deus que é Pai, que tem os seus filhos aqui na terra e que se relaciona com eles em amor e que deseja saciar as suas vontades, que deseja abençoar os seus filhos com as mais ricas bênçãos celestiais. Por isso, irmãos, quando nós oramos a Deus, nós temos sempre que ter a consciência de que somos filhos desesperados pelo amor do nosso Pai, que somos filhos totalmente dependentes do cuidado eterno, do cuidado amoroso, do cuidado soberano do nosso Deus Pai Todo-Poderoso para conosco. Por isso, nós temos que orar, irmãos, nessa total e plena dependência dEle, reconhecendo sempre a sua majestade e a sua soberania ante a nossa fragilidade e a nossa pequenez. E aí então, um primeiro ponto para que a gente possa entender tudo isso é o entendimento do céu para a terra, é aquilo que vem dele para nós, é o coração dele que está nos céus, o nosso Pai que está nos céus, atingindo e alcançando as nossas necessidades que estão aqui na terra. Observe então, irmãos, que priorizar em nossa oração a santificação do nome de Deus, o anseio pela vinda do reino de Deus e o pleno cumprimento da sua vontade na terra é, em outras palavras, uma forma de buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. É isso que Jesus vai falar nesse mesmo capítulo lá na frente, ainda nesse mesmo Sermão do Monte. E aí é que nós encontramos a coerência no ensino de Jesus, que ela pode ser percebida no fato de que a quarta petição também é uma expressão de continuidade de Mateus 6,33. Mateus 6,33 diz o quê? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós sabemos que no texto a expressão estas coisas está se referindo ali à comida e ao vestuário. Observe, irmãos, Jesus está garantindo aos seus discípulos o suprimento necessário, o suprimento básico, o suprimento diário para a vida deles, se primeiramente eles buscarem o reino de Deus e a sua justiça. Observe que não é exatamente esse princípio ou essa coerência que nós vemos na oração do Pai Nosso. Ele pede: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, para em seguida abrir, apresentando e colocando diante de Deus as nossas necessidades mais básicas, mais simples do nosso dia a dia. Mas na frente ele vem falar isso de maneira resumida. É isso que, irmãos, nós percebemos no ensino de Jesus. Se queremos, de fato, uma vida cheia da bênção e do cuidado de Deus e do sustento divino sobre nós, devemos então priorizar o reino de Deus, devemos priorizar a vontade de Deus, devemos priorizar a glória de Deus. O salmista vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ou agrada-te do Senhor, como nós já citamos esse texto aqui outras vezes, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Meus irmãos, aqui nós aprendemos de imediato uma coisa: o caminho para sermos abençoados não é o caminho de correr atrás das bênçãos.
Eu não preciso correr atrás de bênçãos. Eu preciso amar mais a Deus. Eu preciso aprender a viver mais para a glória de Deus e obedecer a sua vontade em amor. O caminho, irmãos, para sermos abençoados é o caminho do quanto nós amamos a Deus e o quanto esse amor para com o Senhor em nossos corações cresce. O quanto você ama a Deus, irmãos, é a medida da bênção de Deus na sua vida. A intensidade que você manifesta esse seu amor para com Deus é a intensidade também do quanto você é abençoado por Ele. Por isso que é do céu para a terra. É primeiramente, irmãos, aquilo que nós rendemos a Ele, aquilo que nós damos a Ele em amor, em gratidão, por aquilo que recebemos a Ele de maneira graciosa, de maneira misericordiosa. E é aí que nós recebemos dele, irmãos, os seus benefícios para mantermos firmes nessa terra, nesses dias, talvez até tão difíceis que muitos estão passando, mas sabendo que apesar dessas lutas e dificuldades, estamos sendo sustentados e guardados por Ele. Meus irmãos, é o quanto que nós amamos a Deus que vamos ter a ideia do quanto que somos abençoados por Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. O que é que você tem buscado em primeiro lugar? O que é que você tem buscado como algo primordial e essencial na sua vida? É isso, irmãos, que vai definir a quantidade ou a grandeza das bênçãos que Deus irá derramar sobre você. Observe, irmãos, que um filho que naturalmente demonstra amor, que honra o seu pai e a sua mãe, que obedece em amor aquilo que os seus pais colocam, esses filhos nunca faltarão nada dos seus pais, principalmente o amor. Mas as necessidades básicas nunca vai faltar, porque existe também o amor presente do pai e da mãe na vida cotidiana. E é isso que nós devemos enfatizar, é isso que essa quarta petição traz para nós. Ela nos ensina, irmãos, aqui também, que talvez a gente pudesse esperar que imediatamente após essas três petições, nós encontrássemos aqui talvez as necessidades espirituais do homem, não é? E bem no fim, talvez lá nessa oração, Jesus pudesse fazer então alguma menção ao seu corpo ou às suas respectivas necessidades. Talvez a gente imaginasse, né, que a ordem de Deus seria priorizar o espiritual depois desses três pedidos grandiosos relacionados a ele. Talvez a gente questionasse assim, afinal de contas, o espiritual é mais importante do que o material. Talvez a gente pense. Mas observe, irmãos, que a terceira petição é para que a vontade do Pai seja cumprida. A terceira petição era que seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. Então é evidente, irmãos, é claro que, sendo essa uma petição para que o crente seja levado a cumprir a vontade de Deus, é necessário que a sua vida seja devidamente mantida. Ou seja, irmãos, se nós estamos orando para que possamos cumprir, fazer e realizar a vontade de Deus, precisamos então ter uma vida bem nutrida, bem abastecida, com as nossas simples necessidades sanadas, para que tenhamos força, energia e condição para cumprir essa soberana vontade de Deus sobre nós. Observe que o J.I. Packer, ele fala exatamente disso no seu livro A Oração do Senhor. Ele vem então acrescentar para nós essa ideia quando ele diz assim: quem ora genuinamente as três primeiras petições se compromete a viver totalmente para Deus. E o próximo pedido, então, em sua lógica e naturalidade, é por comida, para ter energia para cumprir toda a vontade de Deus. A ordem lógica das petições da oração dominical testemunha acerca da grande sabedoria do nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, irmãos, precisamos do alimento diário para ter forças e condições de realizar nossas atividades diárias, trabalhísticas, estudantis e por aí vai. Mas acima de tudo, nós devemos que ter isso em mente. As nossas necessidades básicas são supridas e sanadas por Deus
para que possamos cumprir e realizar a sua vontade. Meus irmãos, podemos dizer até que temos pecado e temos cometido pecado quando somos abastecidos com o alimento diário que o Senhor nos concede, mas gastamos a nossa energia, gastamos as nossas forças para fazer aquilo que não glorifica a Deus, para fazer aquilo que o nome de Deus não é santificado e para fazer aquilo que não tem sido em progresso do seu reino. Pecamos quando gastamos as nossas energias para satisfazer os nossos desejos carnais e pessoais. Pecamos, irmãos, quando nós nos alimentamos e não usamos a energia desses alimentos, a força desses alimentos que o Senhor nos concede para gerar isso e nutrir isso em louvor e glória ao nome do Senhor, até mesmo nos nossos afazeres diários. Meus irmãos, é como o J.I. Packer fala, se nós estamos fazendo essa oração, essas 3 primeiras petições, é porque estamos comprometidos a viver totalmente para o Senhor. Se estamos comprometidos em viver totalmente para o Senhor, o nosso coração não pode ver mais a nenhuma outra intenção ou desejo que não seja de glorificar e exaltar a Deus. E tudo aquilo que eu faço, irmãos, descansar o meu corpo quando eu durmo, o nutri-lo de alimentos e nutrientes saudáveis e alimentos que me dão força para o dia, tem que ser essa força que eu recebo, essa energia que eu recebo desses alimentos, tem que ser primeiramente, irmãos, para a glória de Deus. É triste saber que muitas vezes temos nos nutrido materialmente e a primeira coisa que fazemos é pecar. É triste saber que muitas vezes temos recebido de Deus o sustento, o mantimento, mas, por exemplo, não temos sido prazerosos em ser ofertantes, em sermos dizimistas na sua obra. Essa petição nos chama a atenção a isso, nos chama a atenção a sermos gratos a Deus, porque é uma petição que Ele supra as nossas necessidades diárias. E nós sabemos, irmãos, pela majestade, pela soberania e pela grandeza do nosso Deus, que as nossas necessidades têm sido supridas continuamente, porque Ele tem sido generoso para conosco. Isso nos leva e deve nos fazer refletir, irmãos, sobre o que temos feito com aquilo que temos recebido de Deus. Tem uma história que eu conto muito sobre os morávios, né? Que eles se venderam como escravos para evangelizar os escravos de um senhor feudal ateu. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que quando eles estavam partindo, se vendendo totalmente como escravos, eles soltam, eles fazem uma menção, não é? uma frase que se tornou uma frase que veio ser uma das bases do movimento morávio. O movimento morávio foi um movimento missionário do século XVII, onde fez com que o evangelho de Cristo se expandisse por muitos países da Europa e povos também não alcançados em outras regiões do mundo. E quando aqueles jovens estavam partindo daquele navio, se vendendo, como eu disse, como escravos pelo resto de sua vida, eles bradam em alta voz, dizendo que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sacrifício através das nossas vidas. Meus irmãos, isso é um entendimento claro de devolver ao Senhor aquilo que graciosamente temos recebido dele, de dar ao Senhor aquilo que bondosa, misericórdia e soberanamente ele nos tem dado. Não quero dizer com isso, irmãos, que talvez você vai ser chamado para ser missionário ou pastor e vai viver a vida inteira no ministério. Se Deus está te chamando para isso, amém, glória a Deus, venha conversar comigo, que será um prazer trabalhar com você e instruí-lo. Mas observe que, acima de tudo, isso é um chamado para uma vida de plena gratidão a Deus, em reconhecimento que toda a nossa vida é uma vida de plena carência e de necessidade dele. Nós precisamos reconhecer que
necessitamos de Deus. Precisamos reconhecer que precisamos do Senhor todos os dias das nossas vidas. Por isso que nós rogamos: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse pão nosso, irmãos, observe o contexto da própria oração, como nós estamos falando aqui. O pão nosso está atrelado depois dos 3 pedidos basilares, que é aquilo que nós pedimos em relação a Deus, principalmente para aprendermos a cumprir a sua vontade. Mas vamos agora no segundo ponto, entender o significado dessa petição. A 4ª petição é uma oração por pão. Quando pedimos pão a Deus, isso nos ensina, irmãos, sobre a sobriedade e a temperança. Porque nós não estamos pedindo algo supérfluo, mas aquilo que é saudável, aquilo que é essencial para nós, mesmo que a princípio, ou mesmo que a gente entenda inicialmente que não seja agradável, mas é o que precisamos. O pão aqui, irmãos, não entenda essa palavra pão no sentido literal, né? O pão ali da farinha, né? Que é amassado ou que é assado, levado ao forno. Mas entenda o pão aqui como as nossas necessidades básicas diárias. E observe, irmãos, temos que entender que essa petição a Deus não é uma petição por algo secundário, por algo supérfluo, mas é algo que é de extrema necessidade e importância para nós, mesmo que isso não seja agradável. Eu digo e confesso para os irmãos, como eu disse, né? Estou levantando cedo todos os dias para ir caminhar, né? Estou retornando, né? Passou esses dias em Campina Grande e aí dei uma parada lá, mas aí estou tentando retornar a caminhada novamente. Mas confesso, irmãos, que acordar cedo para fazer uma caminhada, subindo umas ladeirinhas que tem aqui, não tem sido nada agradável, né? Para o meu gosto pessoal. Mas eu vou, irmãos, e tenho ido e me esforço por isso, porque eu sei que é algo essencial para a minha vida, que é algo fundamental para a minha saúde e para o meu bem-estar, para que assim eu tenha condições até de melhor servir a Deus e de melhor usar o meu tempo com saúde para a glória de Deus. Muitas vezes, irmãos, o que Deus nos concede diariamente não é aquilo que nós gostaríamos, mas é aquilo que nós precisamos. Observe que quase sempre antes de pregar, né, ou antes de começar os nossos estudos, quase sempre eu oro falando isso: Senhor, fala conosco, não o que queremos, mas o que precisamos. Muitas vezes o que queremos ouvir de Deus, irmãos, é que você é a pérola dos olhos de Deus, que você é o tesouro de Deus, que, né, Deus está aí, né, como um garçom atendendo o seu pedido, né, e vai dar aquilo que sempre você busca, que Deus é aquele Papai Noel bondoso, né? Muitas vezes a gente quer aquele tipo de oração que venha massagear o nosso ego e venha encher o nosso coração de falsas esperanças. Mas entenda, irmãos, o que nós precisamos ouvir de Deus é aquilo que vem fazer com que o meu amor para com Ele cresça, aquilo que faça com que a minha dependência dEle aumente, aquilo que faça eu entender que todo instante da minha vida é uma vida carente da presença dEle contínua, para que Ele venha suprir em mim as minhas necessidades mais básicas, as minhas necessidades mais simples e diárias, para que eu possa me manter vivo nessa terra para a glória dEle e para a exaltação do nome dEle. Por isso, meus irmãos, a 4ª oração aqui é uma oração que nos ensina sobre essa sobriedade e sobre essa temperança. Não é algo supérfluo, não é algo secundário que eu peço, mas aquilo que é essencial, por mais que eu não goste ou por mais que eu não queira naquele momento. Sofia, os irmãos sabem, ela é alérgica a algumas coisas, né, relacionadas ao leite, a proteína do leite. E sempre, né, depois do almoço, a gente gosta, né, aqui de comer um doce, alguma coisa doce, não é uma pontinha só, viu, gente? Eu falei de caminhada aí, né? Ah, pastor, tá caminhando, né? Mas é uma pontinha assim, né? De uma goiabada, aquelas goiabadas que a gente encontra naqueles potinhos redondos por aí, uma delícia.
E é a goiabada pura, tá? Não bota o leite condensado, creme de leite, nada disso não. E aí a Sofia, ela gosta desse docinho, a gente dá um pedacinho a ela, porque é a única coisa doce, praticamente de sobremesa, né, que ela pode comer. As outras geralmente vem com leite, alguma coisa do tipo. E quando ela está comendo, não é, a gente ela fala, tem docinho hoje, e aí a gente faz a rima, né? Para ganhar docinho tem que comer o papá todinho. Né? E aí o papá dela, né, a gente usa esse termo, mas é o feijão, é o arroz, é uma verdurinha que ela gosta, né? Então, ela sabe, irmãos, que por mais que ela não queira comer aquela comidinha dela toda, mas ela já está aprendendo que aquilo é essencial também, para que também ela possa ganhar um agrado depois, né, o docinho que ela tanto quer. E assim nós entendemos, irmãos, que a oração do Pai Nosso, nessa sua quarta petição, é uma oração que nós oramos por aquilo que é essencial, para que após, irmãos, entendemos isso, possamos receber o agrado de Deus, possamos receber o docinho de Deus, né, a adocicar a nossa vida contínua. A palavra pão, né, já falamos aqui, ela não deve ser entendida de forma literal, ela significa tudo o que é necessário para a manutenção da vida física. O sentido da súplica, então, irmãos, para nós o sentido dessa quarta petição para nós dai-nos hoje, Senhor, o pão que é necessário para hoje. Dai-nos hoje o pão que é necessário para hoje. E esse é o segundo aspecto interessante dessa oração, porque não é uma petição para amanhã, não é uma petição para o futuro, para que a gente possa economizar, possa guardar ou possa ficar confiante que os nossos armários ou celeiros estão cheios. Não, é uma petição para que todos os dias nós possamos clamar a Deus, pedindo que a cada dia as nossas necessidades mais básicas sejam supridas. Dai-nos hoje o pão que é necessário para hoje. E aí nós aprendemos também que essa oração, irmãos, ela nos ensina, né? Ou vem nos trazer como exemplo que no Antigo Testamento o Senhor alimentou o povo de Israel com o maná. E a gente pode usar esse exemplo de Israel no Antigo Testamento aqui, né? Lá em Êxodo 16. O povo de Israel, eles deveriam aprender a confiar na provisão diária. Eles não deveriam ficar preocupados em guardar comida para o dia seguinte. Deus mandava para eles o maná diário. O pão que literalmente, né, a comida que literalmente caía do céu. Perdão, irmãos, me engasguei aqui. O pão que literalmente caía do céu para aquele povo. Era uma prova que aquele povo deveria confiar única, soberana e maravilhosamente em Deus e na provisão de Deus. Por isso, eles não deveriam ficar preocupados com a provisão do dia seguinte, porque Deus, irmãos, já havia garantido isso. Nós aprendemos da mesma forma, irmãos. Se Israel deveria aprender a confiar em Deus como seu provedor, assim também nós devemos aprender a confiar em Deus como nosso provedor e sustentador, e não nos preocuparmos excessivamente pelo dia seguinte. Você já parou para prestar atenção que muitas vezes estamos preocupados, mais preocupados com o amanhã? O futuro às vezes nos inquieta. O futuro nos preocupa, né? Muitas vezes a gente se preocupa, como é que vai ser 2021? Como é que vai ser depois da pandemia? Meus irmãos, sabe por que nós devemos estar tranquilos e seguros com o amanhã, com o futuro? Primeiro, irmãos, porque Deus já está no amanhã. Nós não estamos ainda em 2021, é claro, mas Deus já está lá. O nosso Deus, ele é atemporal. O nosso Deus, ele está presente no passado, está presente no presente, está presente no futuro. Antes mesmo que o amanhã chegue, Deus já está no amanhã. Por isso nós devemos estar seguros e tranquilos no seu cuidado e no seu amor.
E mais do que isso, ele não só está presente no amanhã, como ele já decretou esse amanhã, como ele já provisionou para nós todos os recursos necessários para o nosso amanhã. Por isso, meu irmão, o significado dessa oração para nós é que a gente possa plena e totalmente confiar em Deus. Confiar em Deus. Conta a história de uma criança que estava viajando dentro de um trem e de repente esse trem, de maneira inesperada, começou a aumentar assustadoramente a sua velocidade. E daqui a pouco houve-se a notícia de que o trem estava andando de maneira desenfreada. O maquinista havia perdido o controle e o trem só aumentava a sua velocidade, e os passageiros então começaram a gritar, a ficar preocupados e aflitos com a sua própria vida, porque o que esperava mais à frente era um acidente trágico e talvez morte certa. E muitos começaram a se desesperar, a ligar para suas famílias, a chorar por socorro, a clamar, e o desespero bateu em todos. Até que um dos passageiros notou essa criança, em meio a todo aquele tumulto desesperador. Aquela criança estava ali sentada, tranquila e com um aspecto e um semblante calmo em seu rosto. E um dos passageiros então chega até ela e pergunta: olha, esse trem, ele está desgovernado, ele está aí em alta velocidade, nós podemos sofrer um acidente a qualquer momento, você não está com medo, você não está preocupada? E aquela criança diz: não estou, porque o meu pai é que é o maquinista, o meu pai é o que está conduzindo esse trem. Observe, irmãos, aquela criança, ela não se desespera porque ela confia no seu pai. Por mais que a situação seja trágica, por mais que a situação seja desesperadora, aquela criança confia no seu pai. Meus irmãos, essa petição é um convite e é um significado para nós a uma plena confiança de Deus. O trem da nossa vida pode estar totalmente desgovernado aos nossos olhos, pode estar uma tragédia iminente a acontecer lá na frente, mas nós devemos confiar naquele quem conduz a nossa vida, aquele que é o nosso maquinista, aquele que é o condutor da boa obra em nós. E ele nos assegura, irmãos, o nosso futuro, ele nos dá a certeza do nosso amanhã, e ele nos manda não nos preocuparmos mais com isso, mas apenas a confiar nele. É isso que essa petição vem a trazer para nós. Israel estava no deserto, mas todos os dias Deus provisionava para o seu povo o alimento diário. Deus provisionava para o seu povo as suas necessidades básicas. Meus irmãos, ou aprendemos a confiar nesse Deus, ou vamos andar nessa vida, nessa nossa jornada diária, com os nossos corações cada vez mais desesperados. Lembre-se, já falamos sobre isso durante essa pandemia. A confiança em Deus, irmãos, e a fé em Deus, ela contrapõe o medo. Ou existe fé em nossos corações, ou existe medo. Entenda, o medo que eu falo aqui é ser dominado pelo medo e não ter alguns momentos uma sensação de medo. Certo? Que a fé, irmãos, ela predomine sobre nós. Ainda sobre o significado dessa oração, nós aprendemos aqui. Meu tá travando um pouquinho, mas entrou aí. Que quando pedimos o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, estamos reconhecendo que o atendimento às nossas necessidades mais básicas é um dom de Deus. O alimento, irmãos, que chega à nossa mesa, não é simplesmente fruto do nosso trabalho duro ou do nosso esforço. Deus está envolvido em todos os acontecimentos, até que o pão, até que o feijão, até que o arroz, até que a laranja, até que as frutas cheguem à nossa casa, à nossa mesa. É Deus, irmãos, que está provendo chuva no campo do sertanejo, para que ele possa cuidar da terra e a terra produzir os seus frutos em bom estado, e aí venha o comprador e traga esses frutos até a cidade, ou esses cereais até a cidade, sejam distribuídos ou industrializados e sejam encaminhados ao mercado para que sejam distribuídos nas prateleiras, e assim, através do nosso trabalho, que o Senhor nos dá condição e porta aberta para trabalhar, temos condições de adquirir
adquirir esses alimentos que chegam à nossa mesa. Tudo é fruto, irmãos, do cuidado de Deus para conosco. Deus está envolvido em tudo. Jamais pense que o que você tem na sua vida é fruto do seu próprio esforço, é fruto da sua própria capacidade, é fruto da sua própria intelectualidade. Tudo isso, na verdade, é fruto do amor e do cuidado de Deus. É o que nós chamamos na teologia de graça comum e graça especial de Deus. A graça especial de Deus é o dom de Deus da salvação em Jesus Cristo, que nos chamou, que nos predestinou, que nos separou antes que o mundo fosse mundo. Mas a graça especial é o cuidado, é o amor de Deus para com todos. É a chuva que cai no solo do ímpio, mas no solo do servo do Senhor, para que seja levantado mantimento sobre a terra, para o sustento do povo de Deus nos dias de hoje. Tudo, irmãos, é obra de Deus, tudo é ação de Deus. Por isso, irmãos, que a quarta petição nada mais é do que uma questão de honestidade da nossa parte, de um reconhecimento de que nada vem de nós, ou que nada conseguimos por mérito próprio. Em tudo, na verdade, somos dependentes da graciosa provisão do Pai Celestial. Essa quarta petição, ela nos ensina então, irmãos, a sermos também cada vez mais gratos a Deus. E corroborando com isso, veja o que o D.A. Carson, no seu livro, O Sermão do Monte, nessa parte da oração do Pai Nosso, ele comenta. Ele diz que as Escrituras ensinam que Deus é a fonte suprema de todo bem. Deus é a fonte suprema de todo bem. Seja comida, seja roupa, seja trabalho, seja lazer, seja força, seja inteligência, sejam as nossas amizades, sejam qualquer outra coisa. Além do mais, Ele não nos deve essas coisas. Deus não é devedor a nós de absolutamente nada. E Ele diz, uma vez que todos nós, em um ou outro momento da vida, trilhamos caminhos indignos, fizemos nossa própria vontade e mostramos punhos cerrados para Deus, afirmando nossa independência, Ele não seria injusto se não nos concedesse essas bênçãos. Nossa própria ingratidão é um insulto à divindade. Esta geração ingrata é uma afronta a Ele. Tratamos suas dádivas como algo corriqueiro e garantido. E quando elas começam a escassear, reclamamos e questionamos a própria existência desse Deus benigno. Porque, irmãos, nós nos confrontamos com algo que é da nossa natureza. Nós gostamos de ser independentes. Muitas vezes a gente diz assim, né, quando jovens, não vejo a hora de sair da casa dos meus pais e viver a minha própria vida. Nós gostamos de achar que somos independentes. Quando que na verdade, irmãos, principalmente aqueles que são alvos da graça soberana do amor de Deus em Cristo, isso vem trazer para nós que somos totalmente dependentes de Deus. Por isso, irmãos, seja mais grato ao Senhor. Não trate as dádivas diárias de Deus como algo corriqueiro e garantido, mas trate como um dom do amor de Deus derramado sobre a sua vida. Amém? Caminhando aqui para o nosso terceiro ponto, vamos falar aqui sobre o propósito dessa petição. Em primeiro lugar, irmãos, Jesus desejava ensinar a cada discípulo a descansar no cuidado providencial de Deus sobre sua vida material. Precisamos aprender a descansar, irmãos, nesse cuidado providencial de Deus. Meus irmãos, você pode estar dizendo assim, mas está faltando tanta coisa na minha vida. Está faltando dinheiro para comprar, para fazer feira. Meus irmãos, Deus sabe disso. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe melhor até do que você, do que está faltando na sua vida. Por isso que devemos confiar diariamente apenas na providência divina. Nunca devemos ser incrédulos e duvidar do cuidado paternal de Deus sobre a nossa vida material. É um testemunho que eu já contei e conto várias vezes aqui.
né? Quando, em uma época que nós estávamos ali em Parnamirim, no campo missionário, Débora trabalhava na secretaria de um seminário aqui em Natal, e aí ela foi demitida, e foi um salário mínimo a menos que a gente recebia, né, que nos ajudava, que nós deixamos de receber. Fora isso, nós tínhamos ali em Parnamirim, né, algumas igrejas parceiras, e 2 igrejas, nesse mesmo período da demissão de Débora, nos ligou informando que iria interromper a parceria. Uma delas informando que iria interromper porque iria fazer uma reforma na igreja e no templo, e com isso iria suspender, né, de maneira definitiva a sua ajuda financeira para conosco. E outra igreja simplesmente porque fez um reajuste em seu orçamento anual e achou por bem então interromper a parceria. Então nós tivemos uma queda de quase 2 salários mínimos aí nessas parcerias. Imagina só, irmãos, quase 2 salários mínimos. E aí um dia nós em casa, né, nós não tínhamos Sofia ainda, e a gente vendo, né, e orando, colocando diante de Deus algumas necessidades, e aí o meu celular vibra, né, uma mensagem no WhatsApp, um irmão lá do Rio de Janeiro, dizendo que tinha enviado uma oferta para nós, que Deus inquietou naquele momento, né, e estava enviando para nós uma oferta, né. Estávamos orando pela provisão de Deus, e lá no Rio de Janeiro Deus inquietou alguém e fez esse depósito para nós. Ou seja, irmãos, devemos descansar no cuidado providencial de Deus. Mas a história segue ainda, né? Imediatamente eu saí, né, para sacar o dinheiro, não é? Não tinha na época, né, esses aplicativos de banco no meu celular, ainda eu era muito desconfiado disso, e fui no banco para tirar o dinheiro. E aí Débora então manda para mim, né, uma listazinha, diz, olha, vai no mercado, compra aí, né, algumas coisas aí que a gente está precisando, né? E aí eu fiz a listinha e lá fui, né, no mercado, no banco. E quando eu estou saindo no banco, né, eu entro numa ruazinha para ir pegar o meu carro, aí sinto uma pontadazinha assim, e aí é 2 jovens, né, que dizem assim, ei, gordinho, né, a gente viu que você tirou dinheiro do banco, passa o dinheiro para cá. Digo, meu Deus, né, lá se vai a provisão. E aí quando eu vou tirando, né, a carteira, um deles olha para mim assim, diz, eita, é o pastor. Aí o outro olha, eita, é mesmo. Pastor, desculpa aí, viu, pastor? Perdão. Foram embora e não me assaltaram, não é? Eram 2 jovens lá da comunidade da igreja, né, que até hoje não sei bem quem são. Eu sei que um deles parece que já faleceu até, mas eu não sei nem quem eram. Mas observe, irmãos, o Deus que nos chama para viver para Ele, nos chama a confiar, a descansar inteiramente nos seus cuidados. Até mesmo, irmão, na hora de um assalto, Deus ele mostra a sua providência para conosco. É preciso crer, irmãos, que ainda que passemos por privações, o Pai bondoso sempre supre as nossas necessidades básicas. Ele é aquele que, né, conforme diz Paulo aos Filipenses, segundo a riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Filipenses 4:19. O segundo propósito, irmãos, dessa oração é que Jesus queria encorajar os discípulos a resistirem aos prazeres e aos luxos desse mundo. O mundo, irmãos, ele sempre oferece muitos prazeres materiais, e o amor desenfreado aos bens afasta o coração de Deus. Não é possível servir a Deus e ao dinheiro. Devemos então, irmãos, estar satisfeitos com aquilo que Deus nos dá, o pão diário. Quando, irmãos, o nosso coração começa a ambicionar as coisas deste mundo, começamos a nos tornar avarentos, começamos a nos tornar ingratos, começamos a nos tornar egoístas. Por isso que o Senhor nos ensina a orar somente pelas necessidades básicas do dia, e a ser grato a Deus por isso. O nosso problema, irmãos, em muitas ocasiões, é que oramos a Deus por nossas vaidades, em vez de orar
por nossas necessidades. E muitas vezes estamos orando por nossas vaidades, achando que é a nossa necessidade. E quando que na verdade temos que reconhecer, irmãos, que o que precisamos de Deus todos os dias é o seu amor providencial, é a sua graça soberana, é a sua misericórdia sobre nós e aprender a depender do seu cuidado. Meus irmãos, essas 4 primeiras petições do Pai Nosso nos ensinam, irmãos, qual devem ser as nossas necessidades diante de Deus diária. Aquilo que nós devemos pedir a Deus todos os dias, para que o nome dele seja santificado, para que o reino dele se expanda sobre essa terra, a começar em nós, e para que nós possamos viver a sua vontade aqui, e para que as nossas necessidades mais básicas possam ser supridas por ele. Observe que o que o autor de Provérbios nos ensina, em Provérbios 30, verso 8, não me deis nem pobreza, nem riqueza, dai-me o pão que me for necessário. Dai-me aquilo que me é necessário. Essa seja a nossa oração, irmãos. Ao começar o seu dia de manhã, ao acordar, e ao findar do dia à noite, agradecer porque Deus deu para você, durante todo este dia, aquilo que é necessário. E pedir a Deus, quando seu dia começar, que Ele de fato nos dê somente aquilo que nós precisamos. Em terceiro lugar, irmãos, o propósito dessa petição é que Jesus deseja que tenhamos um coração cheio de compaixão e generosidade para com os outros. O Pai Nosso é uma oração feita no plural. Mesmo quando fazemos esta oração no privado, ela continua trazendo para nossa mente, perdão pelo erro, os nossos irmãos. Deixa eu só ler novamente, né? O Pai Nosso é uma oração feita no plural. Mesmo quando fazemos essa oração no privado, no nosso particular, ela continua trazendo à nossa mente os nossos irmãos. Observe que a oração ela começa, né, nas 3 primeiras petições. Venha o teu, né, reino. Seja feita a tua vontade, né? E santificado seja o teu nome. Mas agora, quando passa pelas petições, as 3 petições relacionadas à nossa necessidade, ele muda. Como nós já citamos ali até do John Stott, ele passa agora, né, o pão nosso. Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, né? Assim como também ela começa, Pai Nosso. Essa é uma oração, irmãos, que ela nos ensina, e a começar aqui com essa petição das nossas necessidades, a não ser uma petição egoísta. Mesmo que eu esteja orando particularmente com Deus, só eu e Deus no meu a sós com Deus, é uma oração que me ensina também a orar pelos outros, a orar por aqueles que padecem, por aqueles que carecem, ter compaixão deles. E compaixão, irmãos, é uma dor profunda que alguém sente ao ver a miséria em que o próximo se encontra. Devemos ter compaixão e abençoar os outros com as bênçãos materiais que Deus também nos concede. Meu irmão, se Deus está te abençoando mais do que com o que você pede, não é simplesmente para você guardar e economizar, mas é para você compartilhar e ter compaixão com aqueles que também necessitam da bênção e do cuidado de Deus. Não seja exclusivista e não ache que aquilo que Deus nos dá, irmãos, é só para nós ou é só para mim. O pão nosso, o pão não é para mim somente. O pão é para todos nós. O cuidado de Deus não é para mim somente, não é para minha pessoa somente, não é somente para que eu possa desfrutar,
mas é para que nós possamos desfrutar. Nesse momento, irmãos, existem missionários, existem pessoas que estão dedicando suas vidas para a obra e para o crescimento do reino de Deus nessa terra, e estão sendo privados, estão passando por necessidades, estão passando por aflições, por falta de recursos. É nossa intenção, irmãos, e deve ser a nossa intenção, ter compaixão desses e ajudá-los. Existem irmãos próximos a nós, da nossa igreja, das nossas congregações, que padecem necessidades, e deve ser então o nosso desejo, a nossa intenção, ajudá-los, para que eles possam ter as suas necessidades supridas e sanadas. Jesus deseja, irmãos, que tenhamos um coração cheio de compaixão e generosidade para com os outros. Ainda sobre esse terceiro propósito, não é? Essa petição, ela denota, ela traz para nós uma comunhão de amor, pela qual cada crente ora não apenas por si mesmo, mas por todos os membros da sua família, ora por outros crentes que são seus irmãos, e por todos os homens e mulheres, sem exceção, por toda a humanidade, de modo que todos possam desfrutar daquilo que é necessário para as suas vidas. Meus irmãos, o Evangelho de Cristo é um evangelho comunitário, é um evangelho da comunhão, é um evangelho da agregação, é o evangelho, irmãos, que se junta para compartilhar ainda mais, e não para sermos individualistas ou exclusivistas. Eu não venho, ou eu não oro a Deus pensando só em mim mesmo, mas eu oro a Deus pensando no cuidado dele na vida dos meus irmãos. Que assim seja, irmãos, sobre mim e sobre você. Vamos chegando ao final desse estudo, trazendo para nós, irmãos, alguns pensamentos e algumas ideias, entendendo que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa é uma excelente medida quando amo menos. É uma excelente medida quando, ao menos uma vez por dia, nos recordamos que o nosso tempo, a nossa saúde e a nossa própria existência estão todos nas mãos do Senhor. Repito, é uma excelente medida para nós essa petição, quando que ao menos uma vez por dia nos recordamos que o nosso tempo, a nossa saúde e a nossa própria existência estão todos nas mãos do Senhor. O nosso alimento e todas as coisas que carecemos só podem vir até nós da parte de Deus, e dependemos da sua graça e misericórdia para os receber. Perdão, irmãos, às vezes eu me confundo até na minha própria digitação, mas é isso mesmo. O nosso alimento e todas as coisas que carecemos só podem vir, não é vier, só podem vir até nós da parte de Deus, e dependemos da sua graça e misericórdia para os receber. Com isso, essa oração nos faz então entender que devemos ser totalmente dependentes de Deus. Encerro aqui citando o Dr. Martyn Lloyd-Jones no seu livro Estudos no Sermão do Monte, quando ele diz, é uma situação um pouco longa, tá? E eu vou ler aqui, quando ele diz assim: o Deus que é criador e sustentador do universo, o Deus que está formando o seu reino eterno, o Deus para quem as nações são como grão de pó na balança. Não é admirável que tal Deus esteja preparado para levar em conta as nossas mais íntimas necessidades, incluindo os menores detalhes do nosso sustento diário? É assim que Deus age. Aquele que é o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, mas que, não obstante a isso, conforme Isaías acrescenta, habita também com o contrito e abatido de espírito. Esse é o milagre da redenção. E continua o Lloyd-Jones: é bastante admirável que esse Deus aprecie que nos aproximemos dele para conversar. O Deus que é o autoexistente, o grande Yahvé, o Deus que não depende de ninguém, que é vivo de eternidade a eternidade e que existe
por si mesmo, independente de quem quer que seja. É isso que nos admira. Gosta que a cheguemos a Ele, gosta de nos ouvir, porque somos seus filhos. Deus que criou os céus e a terra, que prescreveu as estrelas, os seus cursos, gosta de ouvir nossas orações, gosta de dar ouvidos às nossas petições, mas as coisas são assim porque Deus é amor. E esse é o motivo pelo qual, embora conheça todas as nossas necessidades, sente um grande prazer quando assim confiamos, quando nos vê nos achegando a Ele, pedindo o nosso sustento diário. Concluímos então aqui perguntando, meus irmãos, como anda o reconhecimento de que tudo que você possui é fruto da bondade e da provisão divina em sua vida? Você é alguém contente com a porção que o Pai Celestial tem feito chegar até a sua mesa, até a sua casa, até a sua vida? Quanto de suas orações é dedicado a interceder pelas necessidades dos seus irmãos e das outras pessoas? É isso que essa quarta petição vem nos ensinar. Nos ensinar, irmãos, a depender e a confiar em Deus e na sua provisão. A nos fazer pedir somente aquilo que é necessário, que é essencial para nós diariamente. E ao mesmo tempo, entender que devemos compartilhar as nossas necessidades e as necessidades dos outros nessa petição. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que a sua palavra nos leve a entender, irmãos, que só precisamos de Deus e nada mais, que Ele é suficiente para nós e que Ele nos dá todos os dias o pão nosso, o pão que é meu, o pão que é seu, o pão que é para ser compartilhado com todos aqueles que carecem de Deus e necessitam do Senhor. Vamos orar? Pai, nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, por essa noite, por o teu cuidado, pela tua provisão para conosco. Obrigado, ó Deus, porque a tua palavra tem nos ensinado, tem nos corrigido, tem nos disciplinado. Nos ajuda, ó Deus, a dependermos única e soberanamente do Senhor. Que, ó Deus, não possamos, ó Deus, estar gastando as nossas energias com aquilo que o Senhor nos dá de alimento diário, para fazer aquilo que é contraditório à tua vontade, ou à tua majestade, ou à tua santidade. Nos ajuda, ó Deus, a vivermos inteiramente para o Senhor. E que o teu pão seja, ó Deus, o alimento necessário para que possamos nos sentir cada dia mais satisfeitos a realizar a tua vontade, a glorificar o teu nome e a expandir o teu reino sobre a terra. Continua, ó Deus, a falar com a tua igreja e com o teu povo que aqui se reúne. Obrigado, Senhor, por todas as coisas e continua no meio do teu povo. Assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Assim vamos chegando ao final da nossa transmissão de hoje. Lembrando os irmãos, né, que domingo temos aí o nosso culto. Tivemos, irmãos, uma flexibilização aqui no decreto municipal. As famílias, né, podem sentar juntos agora dentro da igreja, os casais, né, e os casais que têm filhos podem sentar juntos. E as cadeiras, o distanciamento passou agora a ser de 1 metro. Então amanhã, né, sexta-feira, eu vou estar fazendo essa medição e dependendo aí da nossa lista, talvez a gente faça, né, e da capacidade que a gente possa acomodar, talvez então a gente faça só um culto no domingo. Mas deixa eu ver primeiro como é que vai ficar essa medição aqui, tá bom? Mas vai colocando o seu nome aí na lista, tá certo? Que nós já colocamos aí no grupo da igreja hoje. E domingo voltamos com a nossa série de mensagens, né, em Filipenses, sobre abundante alegria. Participe com a gente. Abundante alegria.
Amém, meus queridos? Assim chegamos ao final da nossa transmissão. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família e que a sua palavra seja cada dia mais aplicada em nossas vidas, em nossos corações, para a glória e louvor do nome dEle. Que Deus abençoe. Beijo no coração dos irmãos. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele nos conceda o pão diário, as nossas necessidades mais básicas sejam sempre supridas por Ele e que nós possamos aprender cada vez mais a confiar na sua graça, nos seus cuidados e na sua provisão. Uma boa noite, irmãos.